Vamos abrir a palavra do Senhor, que está na Epístola de Paulo a Tito, no seu capítulo de número 1, versículos de 1 até o versículo 9, primeira Epístola de Paulo a Tito, capítulo de número 1, versículos de 1 a 9. Nossa intenção é, durante os próximos domingos, continuar expondo Tito, o que eu já comecei a fazer na parte da noite, lá pelo Zoom, e também, na sequência, adentrarmos a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, que a nossa intenção é, com esses textos, explanar a respeito da importância da liderança na igreja, da formação, do preparo, desenvolvimento de uma boa liderança, e com base nas Escrituras Sagradas, mostrando o que a Bíblia nos ensina a respeito do tema. Amém? Então, vamos fazer a leitura. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares, quando a palavra do Senhor nos diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. A esperança da vida eterna, que o Deus que não pode fingir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A ti, seu verdadeiro Filho, segundo a fé comum, graças e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai amado, Pai bendito, queremos te agradecer pela Tua palavra, pela oportunidade que temos, Pai, de explaná-la. Que a luz do Teu Espírito Santo nos ajude nessa tarefa tão importante, Pai, ó Deus, de comunicar a Tua verdade santa. E que assim o nosso corpo local, ele seja edificado, que seja exortado, seja consolado e também edificado. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor ainda há de fazer aqui nesta manhã e por tudo que já aconteceu. Nós te oramos assim e te agradecemos em o nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Amém, meus irmãos. Primeiramente, eu gostaria de situar os amados em relação à epístola de Paulo a Tito. Diria para você, em primeiro lugar, que Tito foi um discípulo, foi alguém que foi treinado pelo apóstolo Paulo para o exercício da liderança. Então, ele foi discipulado, ele foi treinado pelo apóstolo Paulo. Paulo escreve esta carta e Paulo tem como desejo, como iniciativa, deixar Tito naquele lugar. Então, Paulo o deixa ali porque Paulo tinha propósitos com a estada de Tito naquele lugar. E é importante dizer aos irmãos como nós precisamos na obra de Deus de boa liderança, porque a obra de Deus, ela não é e não pode ser feita apenas por uma pessoa. É a igreja que está envolvida, são os líderes que estão envolvidos. E Deus sempre levanta homens e mulheres
para fazerem a sua obra. E é interessante dizer que, por vezes, nós ficamos preocupados quem Deus há de levantar para seguir adiante quando os líderes atuais se forem. Quem serão os pastores? Quem serão os presbíteros, os diáconos? Quem serão os líderes? Quem vai cuidar, por exemplo, no nosso caso aqui, da nossa SAF? Quem serão aqueles que vão seguir adiante? Mas Deus sempre tem os seus. Deus sempre forja, prepara pessoas para que a sua obra prossiga. E Deus levanta também homens como o apóstolo Paulo, homens dotados de uma grande competência para poder instruir pessoas, formar pessoas, trabalhar essas pessoas. E uma das pessoas preparadas por Paulo, além de tantas outras, nós temos hoje Tito. E Tito recebe uma incumbência da parte de Paulo. E essa incumbência precisaria ser bem desempenhada. O texto vai nos mostrar isso com muito cuidado. Nós vamos fazer a leitura e vamos verificar o que está acontecendo aqui. A carta foi escrita aproximadamente na metade da década de 60 depois de Cristo. Lá pelos anos de 65, mais ou menos, nunca é muito preciso, mas é mais ou menos nessa época em que a carta foi escrita. E quando nós partimos para olhar para o texto, ver o que ele tem a nos ensinar, a nos dizer a respeito do papel de Tito naquela igreja, e por conseguinte também em relação a nós hoje, o que o texto tem a nos dizer, nós verificamos que aqui Paulo ele vai se apresentar de uma maneira muito tranquila como servo, mas ele fala aqui que é servo de Deus. E o único lugar em que Paulo se apresenta como servo de Deus é justamente na epístola que ele escreve a Tito, que é uma carta que não foi apenas para Tito, mas era uma carta que serviria para as igrejas lá de Creta. E aí, quando a gente pensa que ele se apresenta como servo de Deus, e em outros lugares ele se mostra como servo de Jesus Cristo, mas aqui ele é servo de Deus. Já quando ele escreve aos Gálatas, ele fala que, na verdade, ele é o apóstolo. Ele não fala que ele é servo. Por quê? Porque a igreja da Galácia questionava Paulo, o apostolado do apóstolo Paulo. Mas aqui, ele humildemente, ele se apresenta como servo, mas diferente de outros lugares, ele aqui se mostra como servo de Deus. O que demonstra para nós uma postura de extrema submissão, uma atitude de humildade da parte do apóstolo Paulo. E além de falar que ele é submisso, que ele é servo, ele também vai falar que ele é apóstolo de Jesus Cristo. Então, ele é servo, mas ele é apóstolo. Ele é servo e ele é apóstolo. Ele é alguém submisso, ele é alguém humilde, ele é escravo, porque aqui aparece servo, mas na língua original é escravo, que ele se diz aqui. Nós verificamos que ele também é apóstolo. Ele é um enviado. Ele recebeu da parte de Deus um chamamento, uma autoridade concedida por Deus em Jesus Cristo. Ele era o enviado de Jesus Cristo. Paulo era esse homem. E já que eu estou com o meu colarinho hoje, coisa que eu quase não uso, mas eu achei oportuno, até por causa do frio, e eu coloquei essa suéter que estava guardada há muitos anos. Mas é interessante dizer para vocês que esse colarinho, ele tem uma simbologia das mais belas. Ele significa dizer, isso aqui lembra aquela corrente, aquele grilhão que os escravos usavam, apontando que o pastor, ele é, na verdade, servo de Deus, servo de Cristo, mas ele também é servo do povo. Ele foi chamado por Deus para servir o povo. Mas essa tala branca, ela tem como simbologia a dignidade do ministério. Então, é como se o pastor, ao usar essa roupa, ele tivesse e precisasse ter a consciência de que ele é escravo de Jesus Cristo e ele é servo do povo, e isso não pode escapar da sua consciência. Mas, ao mesmo tempo, ele também precisa lembrar e saber que o ofício que ele desempenha tem uma dignidade. Por isso a cor branca, da pureza, da santidade. Então, o pastor, ele é servo do povo, mas o ofício que ele exerce
também tem dignidade e isso não pode escapar à sua consciência. E quando a gente olha para o texto vai dizer que Paulo ele tem esse duplo chamamento da parte de Deus para ser um escravo, mas para ser um apóstolo, para ser submisso, mas também para exercer autoridade. Mas Paulo ele faz tudo isso com um objetivo da parte de Deus, que é justamente promover a fé que é dos eleitos de Deus. O que isso significa dizer? Que Paulo teria como função fomentar o Evangelho, comunicar o Evangelho, tanto evangelizando, como também formando, discipulando pessoas para Cristo. Então, era um duplo chamamento que o apóstolo Paulo tinha e exercia, mas ele precisaria entender que havia uma fé, havia um ensino que ele precisaria comunicar às pessoas. É isso que o texto está dizendo. E o texto nos diz mais ainda. O texto fala que esta fé é dos eleitos de Deus. E você sabe melhor do que ninguém que os eleitos de Deus são aqueles que, quando ouvem a palavra do Senhor, essa palavra faz sentido e desce para o coração. O coração é afetado pela palavra. Diferente de muitos que ouvem a palavra, até conseguem compreender intelectualmente a palavra, mas a palavra não faz sentido. E aí o texto diz para nós: e o pleno conhecimento da verdade. O objetivo do chamamento de Paulo é que Paulo deveria ser alguém que ensinasse não qualquer coisa, não qualquer assunto, mas que Paulo se focasse, se prendesse ao ensino da verdade. O povo precisa conhecer a verdade, porque é justamente a verdade que nos faz trazer liberdade, conhecimento, entendimento, reflexão. Nós opinamos a respeito dos assuntos de acordo com aquilo que nós sabemos. Quanto mais nós conhecemos com maior profundidade um assunto, melhor nós nos posicionamos, melhor nós exercitamos a nossa própria fé. Por isso que nós precisamos prosseguir no conhecimento, porque o conhecimento nos dá a condição de identificar se um assunto é correto, se um ensino é verdadeiro ou não. Somente aquele que conhece a verdade é capaz de refutar a mentira. Aquele que não sabe, aquele que não discerne, ele pode ser facilmente enganado, porque ele não consegue dizer, aferir se o ensino é verdadeiro ou não. Ele fala mais, ele diz que e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. O que Paulo quer dizer para nós aqui, irmãos? Ele está querendo dizer que se nós conhecemos a verdade, a chamada ortodoxia, o ensino correto, nós temos a condição de viver a piedade. E o que é a piedade? É a prática correta do exercício da nossa fé. A piedade, eu poderia usar uma palavra mais fácil, eu poderia usar a palavra santidade. Então, só consegue ter uma vida coerente aquele que conhece plenamente a verdade. Aquele que não foi bem instruído, ele não vai conseguir vivenciar a sua santidade, a sua piedade, porque ele não foi bem formado, ele não tem entendimento da palavra. Então, necessariamente, Paulo está dizendo, olha, quando eu ensino a verdade, quando eu esboço a verdade aos meus discípulos, eles vão viver, de fato, uma vida correta e coerente com os ensinos da palavra de Deus. E tudo isso que acontece na esperança. E é importante dizer para você que esperança, para você que é crente, para mim também, não é aquela ideia que nós temos aí fora. Eu tenho esperança que no ano que vem eu poderei viajar. Só que você não sabe se poderá ou não viajar. Mas aqui o texto está nos dizendo que, na verdade, a esperança cristã, ela é a certeza de fé. Não é algo que pode ou não acontecer, mas esperança para o crente é certeza de fé que alguma coisa vai acontecer. E Paulo diz, na esperança da vida eterna, nós não temos dúvida alguma que a vida eterna
ela há de chegar para nós de maneira consumada quando o Senhor Deus retornar e inaugurar um novo céu e uma nova terra. Então ele está nos dizendo que ele foi chamado com esse papel e ele abraçou a missão com muito amor, com muito carinho, com muita fidelidade. Ele se sentiu feliz por ser alguém vocacionado por Deus para comunicar o Evangelho. Portanto, quando Paulo não fala pedindo desculpa. Desculpe, meus irmãos e amigos, porque eu vou ter que ocupar vocês durante 30 ou 40 minutos. O apóstolo Paulo, ele fala como alguém que tem algo maravilhoso para ser comunicado e que todos precisarão ouvir. Não é um ensino qualquer. Paulo está falando da parte de Deus e instruindo os homens e mulheres para que eles possam viver uma vida coerente, uma vida santa. E aí o texto diz para nós assim, veja comigo: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, algumas coisas importantes nós frisarmos aqui. A primeira delas é que ele está dizendo que esse Deus não pode mentir. Quando a gente pensa que Deus não pode mentir, a primeira coisa que me vem à mente é que Deus não é homem. E por que Deus não é homem? Porque nós sabemos que os homens mentem. Os homens, eles se contradizem, mas ele está dizendo para nós que Deus não pode mentir. E se ele prometeu a vida eterna, ele vai conceder vida eterna a cada um de nós. Mas tem um outro porquê que ele fala dessa forma, não pode mentir. Sabe por quê? Porque os moradores, os habitantes da ilha de Creta, eles eram conhecidos como grandes mentirosos. Pessoas extremamente materialistas, e eles eram mentirosos. Então imagine você a dificuldade do apóstolo Paulo ter que ensinar o evangelho que preconiza a verdade para um povo afeito à mentira, para um povo que gostava de se dar bem. Olha o desafio que o apóstolo tinha, e Tito por conseguinte. E aí eu pergunto a você, qual não é o desafio de nós como Igreja do Senhor comunicarmos o evangelho de Deus a uma cidade como a nossa, a um estado como o nosso, Rio de Janeiro, a uma cidade como a nossa, Niterói, onde os valores do evangelho são valores que não estão sendo observados no meio da sociedade, onde, por exemplo, assim como aqui, o mentir é algo normal, o politicamente correto é algo normal, o se dar bem é um objetivo claro de todo mundo. Então, o evangelho está na contramão do sistema. E por isso Paulo diz que nosso Deus não pode mentir, porque as pessoas daquela cidade eram assim, eram pessoas sem integridade moral. Por isso que o cretense se tornou, na verdade, um sinônimo de alguém que é mau caráter, de alguém que mente, de alguém que faz suas trapaças, de alguém que não é muito correto. Então, essa é a ideia. E Paulo, quando escreve aqui, ele escreve dentro dessa concepção, instruindo, inclusive, a Tito, que ele estaria lidando com pessoas sem integridade. E aí veja o desafio de Tito: formar igrejas, estabelecer lideranças numa localidade onde as pessoas entendiam que era comum, que era normal, aquele jeito de ser, aquele estilo de vida. E aí o texto prossegue nos dizendo da seguinte maneira: e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação. Tempos devidos é, na verdade, a plenitude dos tempos, quando Jesus Cristo vem a este mundo. É na plenitude dos tempos que ele manifestou a sua palavra mediante a pregação. É através da pregação do Evangelho que as pessoas tomam conhecimento de Jesus Cristo, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador. Então, é a comunicação dessa mensagem que, para Paulo, era o centro do seu ministério. E aí o texto diz assim para nós, que é mediante a pregação que me foi confiada
por mandato de Deus, nosso Salvador. Então aqui ele chama Deus, olha que coisa interessante, do versículo 3 para o versículo 4, no versículo 3 ele chama Deus de nosso Salvador, Deus, nosso Salvador, o Pai, nosso Salvador, grave isso na sua mente. Mas ele fala que esse evangelho que foi confiado a ele e que através da pregação ele é anunciado, isso foi concedido por mandato de Deus. Não é algo que ele pode fazer ou que ele de repente pode deixar de lado. Não é algo que ele pode suprimir algumas verdades porque são inconvenientes e falar de outras verdades. Ele não pode fazer isso. Paulo precisa, e Tito também, comunicar toda a verdade de Deus, todo o conselho de Deus. E a gente sabe muito bem que existem assuntos que quando a gente prega, sabidamente, as pessoas não irão o quê? Gostar. Por quê? Os nossos ouvidos, eles estão abertos, muito mais, para ouvirmos aquelas mensagens que são mensagens triunfantes, mensagens que falam de coisas muito boas, de bênçãos, não são mensagens de compromisso ou mensagens de responsabilidade. É próprio da nossa cultura a gente querer a bênção, mas não querer o compromisso com o abençoador. Nós queremos a bênção. É muito comum assim. E é por isso que muitos pregadores, eles já tendo descoberto que o nosso coração é assim, que a nossa mente é assim, eles já vão no X da questão. Eles pensam, as pessoas estão chegando na igreja e elas precisam de uma mensagem. Alguns falam assim, carecem de uma mensagem para aguentar até domingo que vem. Não uma mensagem que seja verdadeira e bíblica, mas uma mensagem que deixa o cara saindo nas nuvens, mas não pregando o teor da passagem. E eles fazem um exercício tremendo, porque pegam um texto como esse e eles conseguem falar coisas que o texto não está dizendo, de jeito nenhum, e as pessoas acreditam. E aí Paulo diz mais, Paulo diz, veja comigo, versículo 4, se no versículo 3 ele fala que Deus é nosso Salvador, no versículo 4 ele fala, a Tito, verdadeiro filho. Ele fala que a relação que ele nutria com esse discípulo não era uma relação fria, não era uma relação apenas institucional, era uma relação de família, de pertencimento. Ele era um verdadeiro filho. E assim também deve ser a nossa relação com os nossos discípulos, entre nós irmãos em Cristo. Nunca deve escapar da nossa mente que nós somos irmãos. Então é por esse motivo que quando o nosso irmão está bem, quando ele está bem, está honrado, quando ele consegue prosperar e crescer, a gente fica muito feliz e contente. Mas quando o nosso irmão vai mal, ou sofre, ou passa por adversidades, a gente também fica triste, a gente sente a dor do nosso irmão. E ele fala, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Existe uma fé, existem verdades que são comuns a nós como cristãos. E essas verdades nos unem, elas são preciosas, são elas que nutrem em nós as esperanças que nós temos, de transcendência, da vida eterna, de pregarmos o Evangelho e observarmos pessoas crescendo. E é para isso que Deus chamou Paulo, chamou a Tito, e de maneira mais ampla, extensiva, Deus também chamou a você e a mim. Ele diz, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz. E esses dois termos você conhece tão bem quanto eu. Primeiramente, graça. O que seria graça? Você sabe o que é graça? Alguém falou aí, eu estou ouvindo um favor imerecido. Mas a gente poderia estender mais a expressão graça para dizer que graça é tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus, mesmo não sendo merecedores. É um favor imerecido? É. Mas é algo que Deus faz por nós e que nós não merecemos de forma alguma. Ele está dizendo aqui que todas as coisas que nós, como cristãos, recebemos de Deus,
É por graça, nós não somos merecedores, mas Deus se alegra em conceder a nós tantas bênçãos, tantas alegrias como Ele o faz. Então é graça, é aquilo que eu não mereço de forma alguma, nem posso merecer, nem posso fazer por onde para merecer. Essa é a verdade do Evangelho que muita gente não consegue entender. Porque a graça, parece que não, mas a graça é ofensiva. Você já pensou nisso, que a graça é ofensiva? Todos nós queremos receber um elogio porque nós fizemos alguma coisa, porque nós somos muito bons. Mas quando alguém chega para nós e nos dá alguma coisa que a gente sabe, que a gente não merece, que a gente não fez por onde, a gente se sente mal. Por isso é tão difícil para muitas pessoas receberem o Evangelho da graça, porque ele não está pautado nas obras, ele está pautado no nosso imerecimento. Mas uma vez recebendo esse Evangelho da graça, nós respondemos a Deus agora, que somos salvos, cooperando com Ele para a realização de boas coisas, de boas obras. Mas as boas obras não têm o poder de nos conceder salvação. E Paulo está dizendo isso, é uma tecla que ele bate a todo instante ele fala sobre isso. Ele é quase que monotemático, porque é importante que todo aquele que se abre para o Evangelho tenha consciência de tal verdade. Ele diz assim: graça e paz. E o que seria essa paz? Essa paz é justamente aquela que excede a todo entendimento, é uma paz que nos reconecta com Deus. Nós estávamos em guerra com Deus por causa dos nossos delitos e pecados. Mas com a morte de Jesus Cristo, nós somos reatados nesse relacionamento. A paz, ela é semeada entre nós e Deus, e também a paz entre os irmãos. Tudo isso é possível, e a paz conosco mesmo se torna uma realidade. Você já viu alguém sem paz consigo? Aquelas pessoas que são constantemente acusadas por algum pecado, alguma falha, algum erro. Deus já perdoou, mas elas continuam achando que são culpadas e nada tira da consciência dela ou dessas pessoas aquele peso carregado. Mas quando Jesus vem a esse mundo e faz uma obra tão maravilhosa, Ele tira de sobre nós esse peso, Ele traz a paz, inclusive a paz conosco mesmo. Ele possibilita que duas pessoas que se ofenderam de forma gravíssima, elas possam conceder perdão uma à outra e voltar a conviver bem. E quando a gente chega mais abaixo, nós vemos que ele fala: graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, agora no versículo 4, ele fala que Cristo Jesus é nosso Salvador. No versículo 3, ele fala que Deus é nosso Salvador, Deus Pai. E agora, no versículo de número 4, ele fala que Jesus Cristo é nosso Salvador. Existe alguma incoerência nisso? Algumas pessoas cogitam haver aqui alguma incoerência, mas de fato não há. Sabe por que não há? Porque tanto o Pai como o Filho, ambos trabalham em todos os sentidos para a salvação do homem. A salvação do homem é um ato de Deus, exclusivo de Deus, é Deus quem me salva. Então não há nenhuma incoerência, porque tanto o Pai trabalha na salvação, como também o Filho trabalha na salvação. E aí, quando chega no versículo de número 5, nós vamos ver do versículo 5 ao versículo 9, quais são as qualificações para aqueles que seriam ordenados, constituídos como presbíteros. Veja comigo: por esta razão te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Veja como é que o texto é claro. Paulo está dizendo aqui a Tito que ele teria duas funções principais ali. Qual seria a primeira função dele?
Olhe para o texto, olha como é que o texto é didático. Ele fala que, em primeiro lugar, Tito teria que colocar em ordem algumas coisas que Paulo não teve tempo de realizar ali. Então, se Paulo não teve tempo de realizar tais coisas, e ele coloca Tito com essa função, é porque o papel de Tito era um papel de relevância e de importância. Paulo confiava nele, porque nenhum líder maduro vai colocar uma pessoa instável, uma pessoa que ora quer uma coisa, ora quer outra, numa posição importante. Paulo escolheu a dedo. Paulo sabia a quem ele havia treinado, preparado para tamanha tarefa. Então, a primeira tarefa dele seria colocar as coisas que ficaram pendentes em ordem. E a gente sabe que nós que temos família, existem coisas que nós constantemente precisamos colocar em ordem. E precisamos de gente séria para fazer isso. Por isso o marido tem que confiar na mulher e a mulher tem que confiar no marido. E o texto fala que ainda há uma segunda coisa que ele precisaria fazer. Ele precisaria constituir presbíteros. Mas não de qualquer maneira, não de qualquer forma. Olha que a igreja na cidade, o evangelho na cidade era um evangelho que havia chegado há pouco. Não havia ainda gente bem preparada, gente antiga. Mas ele precisaria constituir uma boa liderança. Era o papel que ele deveria exercer ali. Então, era uma responsabilidade das mais significativas, ainda mais que era uma localidade onde as igrejas, elas eram incipientes, elas estavam começando. Precisaria constituir uma boa liderança naquele lugar. Porque sem uma boa liderança, o povo é mal formado. Sem uma boa liderança, o povo se extravia. E um dos problemas que nós já falamos aqui é que naquele lugar havia falta de integridade moral. Não havia respaldo moral nas pessoas da cidade. E isso, obviamente, também acontecia na igreja. E juntamente com esse problema, havia um segundo problema na igreja. Era a influência dos judaizantes. Daqueles que diziam que não bastava apenas o evangelho de Jesus Cristo, mas que havia necessidade do crente observar também a lei judaica, a circuncisão, por exemplo. Então, veja que a tarefa de Tito era uma tarefa por demais importante. Ele precisaria enfrentar pessoas que eram as pessoas que difundiam ideias nocivas ao evangelho. E não é assim que tem acontecido nos dias atuais. Nós temos uma pressão tão grande sobre nós, quando não é da igreja, graças a Deus aqui não tem esse tipo de problema, mas é de fora, para que você não fale a verdade de Deus, para que você não pregue o evangelho, senão você pode ser processado, senão você pode sofrer as consequências. Então, até mesmo a liberdade de falar do evangelho, nós já não temos mais. E aí o texto diz para nós assim: alguém que seja irrepreensível. E quando nós pensamos em irrepreensível, muita gente pensa que seria alguém sem nenhum tipo de mácula, sem nenhum tipo de falha. Seria essa pessoa a pessoa que ele deveria escolher para exercer a liderança. Irmãos, se só fossem escolhidos para cargos de importância e relevância na igreja pessoas sem nenhum tipo de mácula, nós não teríamos nenhuma pessoa em cargo de liderança. Eu não poderia estar aqui. Todos vocês que exercem papel de liderança não poderiam estar aqui. Então, quando ele fala, ele está falando de pessoas que, na verdade, estejam sem culpa. Em primeiro lugar, pessoas que foram alcançadas por Jesus Cristo e receberam verdadeiramente o perdão. As pessoas que vão exercer um papel como esse não serão pessoas acima do bem e do mal. Ou seja, são pessoas falhas, são pessoas que obviamente obedecem a Deus, seguem os ensinos do Evangelho, mas sabem que são suscetíveis a erro e também a equívocos.
Todos nós sabemos disso, porque senão não poderíamos assumir tal papel. Todos nós diríamos não quando alguém perguntasse: você quer ser pastor? Nunca. Você deseja ser presbítero? Nunca. Porque eu me conheço, eu sei como eu sou. Mas ele fala de pessoas que sejam irrepreensíveis, pessoas sem culpa, pessoas que têm um coração em Deus, pessoas que ainda, ao cometer pecados e falhas, são pessoas que se voltam para Deus e se dobram, se vergam e dizem assim: Deus, me perdoe, me ajuda mais uma vez, me coloca de pé, não deixa eu ser como eu sou. São pessoas que fazem essa oração, porque eu tenho certeza que, se você é honesto no exercício da sua fé, essa é uma das orações que você mais faz. Meu Deus, me ajuda, me socorre, porque eu preciso de Ti. Então, para ser um líder na casa de Deus, precisa ser alguém que creia em Deus, que creia na graça e que tenha recebido os benefícios da graça de Deus para poder se levantar e trabalhar pelo Senhor. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só. E aqui as questões se divergem. As possibilidades são múltiplas, mas eu preciso explicar a você alguma coisa importante aqui. Primeiro lugar que eu digo para vocês é que, para ser um presbítero, não é necessário ser solteiro. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, alguém que é casado pode ser um pastor ou um presbítero. Mas o que ele não pode ser? Esposo de mais de uma mulher. Por quê? Em alguns lugares, em algumas localidades daquela época, a sociedade permitia e entendia que homens tivessem mais de uma mulher. Então, o que Paulo quer dizer aqui é que o presbítero precisa ser um homem que tenha apenas uma mulher. Tem que ser um homem ligado à sua família, à sua esposa, com responsabilidade e que não se deixe levar pelo rabo de saia. Deve ser esposo de uma só mulher. Mas se ele for solteiro, pastor, não quiser casar, ele pode ser presbítero? Pode. Mas o que nós não podemos lançar sobre ele é a impossibilidade de ser presbítero ou pastor porque ele quer se casar. Entende o que eu quero dizer? Entende? Existem irmãos que entendem que o presbítero, que o pastor, que o bispo não pode ser casado. Ele tem que ser solteiro a vida inteira. E aí eu digo a você, que coisa triste, né? Porque quando você é celibatário por vocação, é uma coisa. Mas você ser impedido de exercer a sua vocação, porque você não pode casar, realmente é uma coisa descabida, e não é isso que o texto está dizendo. Quando eu era criança, diziam que eu ia ser sacerdote de uma outra religião. E eu gostava da minha fé, gostava da religião. Só que dentro de mim havia um desejo enorme de me casar. Havia um desejo enorme de ter filhos. Mas, ao mesmo tempo, desde pequenino, havia em mim um gosto pela religião, pela fé, por comunicar a palavra. E aí eu digo a você, querer amar uma mulher, querer ter meu filho, minha filha, ver minha mulher com a barriga crescendo mês a mês, e saber que aos 9 meses uma criança iria nascer. Que sentimento desejável para todo homem, para todo aquele que anseia pelo casamento. E quando isso aconteceu, a felicidade brotou. Mas ao mesmo tempo havia um desejo muito grande de poder pregar o Evangelho, de cuidar das pessoas, de orientar casais, de socorrer pessoas nas suas aflições. E uma coisa não é incompatível com a outra, ainda mais pelo texto sagrado. O texto sagrado não nos diz isso.
diz que o bispo, que o presbítero, ele deveria ser alguém, esposo, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes. Obviamente, muitos estudiosos entendem que nós devemos ensinar a nossa fé aos nossos filhos, mas existe um momento, até aquele momento os nossos filhos nos seguem, mas depois de um certo momento, eles terão que fazer a sua escolha e a sua opção. Chega a fase do entendimento, chega a fase em que eles determinarão o que eles querem da vida. Naquele momento a gente já não pode fazer mais nada. Mas enquanto os nossos filhos estiverem dentro da nossa responsabilidade, nós precisamos conduzi-los pelo caminho da fé. Ainda que no futuro eles optem por uma outra trajetória. E aí o texto diz mais para nós, uma outra qualidade. Veja comigo, diz assim o texto: que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, ou seja, que não sejam devassos. Filhos que tenham também um viver aceitável. Então, que não sejam acusados de dissolução, nem são insubordinados. O que tem a ver aqui, gente, com a gente isso aqui? Você já viu uma geração tão rebelde como a nossa? Onde o pai fala e o filho não obedece? Onde o pai fala e o filho xinga o pai ou a mãe? Não quero dizer que meu tempo era melhor do que o tempo de hoje, não é isso. Mas na minha época, isso não aconteceria jamais. Isso não aconteceria jamais. E o que eu acho mais incrível é que quando a gente lembra dos nossos pais, a gente só tem amor, a gente só tem alegria, a gente só tem gratidão por aquilo que eles fizeram por nós. Ainda que em dados momentos eles tenham sido firmes, rigorosos com a nossa vida, mas o que nutre o nosso coração, o que vai no nosso coração, é um profundo amor e gratidão por aquilo que eles fizeram. Meu irmão, minha irmã, e a palavra de Deus é a palavra de Deus, ela está na contramão do sistema. Hoje, se o pai fala mais alto com o filho na mesma hora, ele vai dizer para você: eu conheço os meus direitos e eu vou te denunciar por estar falando comigo da maneira com a qual está falando. Imagine se você chegar perto. Nem se fala. Mas na minha época era o contrário. Quando meu pai olhava para mim, e olha que ele era um homem muito amoroso, e quando ele fazia assim, eu na mesma hora eu baixava a cabeça, tremia do alto a baixo, não precisava mais nada. Então ele está dizendo que existe uma forma também da família se conduzir, e a orientação que Tito deveria levar à igreja é que existe uma diretriz para a família seguir, e aqueles que serão ordenados, eles precisam ter um viver que é preceituado pela palavra do Senhor, que seja irrepreensível, como despenseiro de Deus. O que ele quer dizer aqui, irmãos? Você entende o que ele quer dizer? Despenseiro de Deus é um termo que a gente não usa, né? Porque as nossas casas hoje não tem mais despensa. São casas, né, pequenas, geralmente. Ele está dizendo aqui que tudo que nós temos não é... Não é nosso. Tudo que nós temos é administrado por nós apenas. Até os nossos filhos não são nossos, são de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Somos dispenseiros de Deus. E ele fala, não arrogante. Por que Paulo está dizendo isso aqui para Tito, irmãos? Porque se existe um problema na igreja, é quando a igreja tem líderes arrogantes. São pessoas que se acham. Nós recebemos aqui um irmão, que vocês sabem de que eu estou falando, ele faleceu, e um dia ele falou assim para mim, e agora há pouco foi testificado por uma outra pessoa. Ele falou assim, que coisa interessante, na igreja Betel,
Os presbíteros são à vontade, falam com naturalidade com todo mundo. O pastor está no meio do povo, no meio do rico, no meio do pobre. Não tem essa acepção. Mas a Bíblia nos diz que o presbítero não pode ser arrogante. E como é ruim quando nós temos numa liderança pessoas arrogantes. Paulo está instruindo a Tito os cuidados que ele deveria ter. E diz mais, não irascível. E o que seria irascível, irmãos? Hã? Perfeito. Na linguagem de hoje, como é que nós falaríamos? Alguém que seja pavio curto. Porque a pessoa que é pavio curto, o que vai acontecer? Ela vai falar sem pensar, ela vai desconsiderar o outro, não vai amar o outro, não vai compreender o outro, vai criar um problema. E aí Paulo fala, olha, pessoas assim, elas não estão qualificadas para o exercício do presbiterato. Porque muitos de nós, por nosso temperamento, nós temos uma tendência a sermos assim. Mas o Espírito Santo trabalha em nós. O Espírito Santo, ele atua em nós e faz com que até aquilo que não muda, que é o temperamento, ele seja modelado pelo Espírito Santo. O caráter muda. O caráter pode ser modelado, mas o temperamento não. Só que há uma ação sobrenatural de Deus. O Espírito Santo trabalha em nós. Tanto que João era, na verdade, o filho do trovão. E ele passou a ser o quê? O apóstolo do amor. É o Espírito Santo na vida de alguém. Alguém que conhece Jesus Cristo, ele é trabalhado por Deus e por Jesus Cristo. E diz mais, não dado ao vinho, ou seja, não inclinado ao vinho, não um beberrão, não alguém que viva por aí caindo pelas esquinas da vida, alguém moderado, alguém temperante, nem violento, é um outro ponto importante, nem cobiçoso de torpe ganância. E aqui era um problema para aquela igreja, porque havia na cultura de Creta uma tendência às pessoas quererem se dar bem acima de qualquer coisa, nem olhando para a questão ética. Então, o desafio de Tito ali era enorme, como o desafio da igreja nos dias atuais também é grandioso. E agora Paulo diz para nós assim, estamos caminhando para o final, quando ele diz assim, antes hospitaleiro, ou seja, alguém que acolhe bem, alguém que recebe bem, alguém que é gregário, alguém que é amoroso, porque as pessoas chegam e elas precisam de acolhida na igreja. Naquela época, pessoas vinham de lugares distantes para pregar e precisavam ser recebidas em casa. Então, teria que ser alguém acolhedor. Numa cidade como a nossa, uma cidade cosmopolita, tem gente de tudo quanto é lugar aqui. Pessoas que vêm trabalhar, pessoas que vêm estudar, pessoas que vêm servir as Forças Armadas. É uma cidade na qual nós precisamos sermos acolhedores. Precisamos disso, de hospitalidade. E o texto diz mais, veja comigo. Diz mais aqui. Amigo do bem, sóbrio, justo. E quando nós vemos aqui justo, nós lembramos de justiça. Precisa ser alguém que tenha a virtude da justiça. E o que é a virtude da justiça, meus irmãos? É dar ao outro aquilo que o outro merece. Não é dar demasiadamente a quem não merece amor, dar amor, e de repente aquele que é merecedor, a gente não dá nada para aquele. É pagar muito bem a um funcionário relapso e não pagar bem aquele que é dedicado, que se esmera. A justiça é você dar ao outro aquilo que realmente ele merece. Isso é justiça. E isso é bíblico, não é incorreto. A salvação é pela graça, mas todos nós, em nossos relacionamentos, precisamos ser justos.
e não cometer injustiça. Esse é o grande desafio do juiz, que precisa, na verdade, proferir e prolatar uma sentença da maneira mais justa possível. E aí diz mais, meus irmãos: justo, piedoso, alguém que tenha piedade, santo, alguém com coração realmente em Deus e que tenha domínio de si. É que Paulo está dizendo para Tito que deveria ser alguém temperante, alguém com domínio de si, alguém que tenha autocontrole. Porque, meus irmãos, quando as pessoas não têm autocontrole, elas botam fogo na casa. Elas são capazes de um problema pequeno avolumar aquilo e criar uma celeuma enorme. Até nos relacionamentos familiares isso acontece. E o texto diz mais: apegado à palavra fiel, ou seja, alguém da Bíblia, alguém que ame a palavra, alguém que leia a Bíblia, alguém que observe a Bíblia, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar. E aqui eu sempre gosto de explicar, exortar. O que você pensa que é exortar? Quando eu era garoto, quando alguém dizia exortar na igreja, a ideia era que alguém foi chamado a atenção, colocado para baixo, quase que expulso da igreja. Era exortação na época. Mas quando a gente vai estudar a palavra exortar, a gente vê que, na verdade, a palavra tem a ver com colocar para cima, elevar o outro, motivar o outro, mostrar ao outro que ele pode andar num patamar mais elevado, que ele não precisa estar preso, às vezes em alguns comportamentos inadequados, porque Deus tem algo melhor para ele. E como isso tem faltado no crente, né? Às vezes o crente vive uma vida minguada em todos os sentidos, intelectualmente, espiritualmente, nos seus relacionamentos, e ele precisa ser exortado para ele perceber que Deus tem muito mais para ele, que Deus tem coisas lindas e excelentes. E é isso que nós precisamos falar para os outros. Exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Quando alguém, de maneira equivocada, vier contradizer, Tito deveria ter a capacidade de contra-argumentar e mostrar pelo bom senso e pelas Escrituras que ele estava certo. E talvez seja uma virtude muito importante para todo aquele que exerce liderança. Saber colocar sua ideia, saber explicar o que está acontecendo. Porque, por vezes, nós colidimos com pessoas queridas e amadas porque a nossa ideia não foi muito bem esboçada. Às vezes falamos de maneira dura, precipitada, sem boa argumentação. Se o outro parasse para nos ouvir de forma bem calma, ele compreenderia o que nós estamos falando, o que nós estamos objetivando. Então, meus irmãos, finalizando, a ideia de Paulo aqui com Tito é mostrar para ele que ele tinha dupla responsabilidade. A primeira, colocar as coisas que ficaram pendentes em ordem. E, em segundo lugar, escolher uma boa liderança para que aquela igreja continuasse em ordem. Outra coisa, que ele teria dois grandes desafios ali. Quais seriam os desafios? Em primeiro lugar, a ideia que era plena na sociedade de que mentira é normal. Pessoas sem integridade. E, em segundo lugar, qual seria o segundo problema? Lidar com os judaizantes, que entendiam que só o Evangelho não bastava, era necessário muito mais, seguir a lei. E, em terceiro lugar, ele vai mostrar para nós as qualidades daqueles que deveriam ser escolhidos. E também, tanto positivamente, aquilo que deveria ser praticado, como aquilo que era desaconselhável para um bom líder, para uma boa liderança. Então, ele vai mostrar as duas coisas também. E para finalizar mesmo, para dizer aquilo que é o cerne da questão para mim, o que ele está dizendo aqui é que o discurso
ele precisaria estar afinado com a prática. Aquela liderança que seria constituída, ela precisaria ser uma liderança que verbalizasse, mas que praticasse. O discurso afinado com a prática, porque o discurso não pode estar divorciado da prática. A fé cristã não é uma fé apenas da boca para fora, mas é algo que deve ser praticado por nós no dia a dia da nossa existência. Portanto, meu irmão, minha irmã, com esse texto nós queremos mostrar, inclusive, que Deus deseja levantar em nossa igreja novas vocações, novos líderes, mas nós precisamos trabalhar com os irmãos, e os próprios irmãos devem trabalhar também consigo mesmo as virtudes necessárias. E essas virtudes aqui, elas não são propriamente virtudes para os presbíteros, mas são virtudes para todos aqueles que são cristãos. Todos os cristãos devem ter o mesmo comportamento e as mesmas virtudes. Mas para o exercício da liderança, seria inconcebível os líderes sem essas habilidades, sem as qualificações aqui presentes. Aquele que anseia e aspira o episcopado, excelente obra almeja. Não há nenhum problema nisso. Agora, nós precisamos nos colocar diante de Deus e falar: Deus, trabalha na minha vida. Eu quero ser assim. E o que é mais bonito é que Tito conta a tradição que depois de um bom tempo, Tito volta a Creta. E a tradição conta que ele se tornou um bispo naquela localidade. O termo presbítero, pastor, ancião, bispo, são termos intercambiáveis. O que é isso? Você pode usar um em substituição ao outro sem nenhum problema. Se, por exemplo, eu chamasse o presbítero assim de pastor, ele deveria receber sem nenhum problema, porque ele é pastor. Se por acaso me chamassem de presbítero também, não de pastor, eu não deveria me ofender, porque eu também sou um presbítero. Compreendeu? Mas quando eu digo que Tito, ele retornou e foi elevado à função de bispo, é porque com o passar do tempo, na tradição cristã, a ideia de bispo como alguém que era supervisor foi se estabelecendo, alguém que era responsável por diversas igrejas em determinada região. Então é nesse sentido que eu estou falando. Mas, biblicamente, não há diferença entre pastor e bispo, ancião, enfim, são termos que podem ser trocados sem prejuízo para o entendimento. Eu quero orar nesta hora. Nós estamos terminando nosso culto. Hoje também é o dia do presbítero. E nós queremos orar por todos vocês, todos os irmãos, queremos orar por nossos presbíteros também, e queremos pedir a Deus que Deus prepare homens, que Deus levante pessoas, novas lideranças na nossa igreja, pessoas que sejam compromissadas com a verdade de Deus, com a palavra, pessoas que vão somar, porque os dias que nós estamos vivendo, e os dias vindouros ainda, serão dias em que a igreja precisará estar muito bem fortalecida, alicerçada na palavra e em Deus, porque os desafios serão cada vez maiores. Amém? Vamos orar.